Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Pessoal, dando sequência naquele vídeo da semana passada, né, que a gente estava falando de antifragilidade, lembra? A gente estava falando de antifragilidade? Um detalhe muito legal também que eu acabei ouvindo, né, nesse audiobook, ele fala da situação onde existe um tipo de possibilidade da gente conseguir não perder. E tá, como que chama, né? Qual que é essa grande sacada, Cazu? É a situação da opção. Trabalhar com opção, tá? É bem interessante porque a questão de opção é um conceito muito simples, né? A opção é escolher para um ou para outro, né? Deixa eu trazer, então, o ponto que a gente está falando aqui é que existe sim uma possibilidade, existe uma dentre várias possibilidades de você poder trabalhar em um projeto ou trabalhar em alguma situação onde você sempre vai ganhar, sempre vai ganhar. Pode ser que ganha mais ou pode ser que ganha menos, mas sempre vai ganhar. Olha que interessante, tá? Deixa eu trazer um exemplo bastante realista, né, que é uma questão de emagrecimento, tá? Então assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de comer comidas boas, né, as comidas que me trazem, né, me remete a algum tipo de lembrança, eu gosto desse tipo de comida, né? Então, e aí a gente acaba exagerando. Então aí fica um pouquinho mais fortinho, um pouquinho mais gordinho, ok? E existe uma situação, e para a gente poder emagrecer, o que é que a gente precisa? Não existe muito segredo, tá, pessoal? Não existe mágica, né, para essa questão, tá? Então, basicamente, para a gente poder ter um nível de emagrecimento, a gente precisa fazer duas ações, né? Precisa parar de comer, né, com tanto volume, tem que comer de forma balanceada. E a outra opção, a outra situação, né, que a gente tem que fazer é a questão da ginástica, né? Então, tem que fazer exercício físico, atividade física. Então, a gente precisa comer, né, de forma mais balanceada para ingerir menos caloria. A gente precisa fazer mais atividade física para poder gastar mais caloria. Então isso ele cria o quê? Um déficit negativo e você começa a perder peso. O corpo ele começa a tirar, né, energia de algum outro lugar, você dá gordura. Basicamente, esse é o processo que ele acontece, né? Então, o que eles falam, né, pra gente, né? Ou você vai se controlar naquilo que você vai comer, ou você vai começar a fazer muito exercício. Se você fizer um dos dois, né, ele já vai funcionar. E se você fizer os dois ao mesmo tempo? Se você começar a fazer os dois ao mesmo tempo, né? A educação alimentar e também começar a aumentar uma carga de exercício físico. O que acaba acontecendo? A dinâmica ela vai ser dobrada, a dinâmica vai ser dobrada. Pode ser que algum momento dentro dessa jornada que você vai estar passando, você não está com pique mas eu quero comer, eu não quero, né? Eu não quero deixar de comer aquilo que eu gosto, né? Então você vai ter que intensificar na parte do exercício físico, é isso que vai acontecer. Você entendeu? Então você está tirando algum tipo de atividade, porém você está prevalecendo a outra situação. Então você não está eliminando nenhuma das opções. Então você continua ganhando numa velocidade menor, mas você continua ganhando dentro daquilo que você quer, tá? Já estou cansado agora, né? Eu já me saciei, né? Mas estou ficando meio cansado, então eu vou diminuir a minha carga física, porém eu vou fazer o quê? Uma dieta, eu vou então ingerir uma menor quantidade de calorias dentro do meu organismo, né? Chega um determinado momento, que é no decorrer do tempo, que você consegue manter aquilo de forma consistente, o seu corpo se adapta. O que vai acontecer nessa situação, então? Aí você vai conseguir manter as duas situações, né? Tanto a questão da alimentação balanceada, como o exercício com uma intensidade que ela seja regulada. Nisso, o que vai acontecer? Consegue balancear e você começa a perder peso, né? Começa a perder gordura, na verdade. O peso, até eu falo que às vezes pode ser substituído por músculo, né? Mas você começa a perder gordura. É isso que de fato que ele começa a acontecer no decorrer do tempo. Então vocês entenderam que a questão ela é uma questão de opção, né? Então se você tiver opção, você não vai perder de alguma forma. Não pode parar as duas, né? Aí você não tem mais opção. Então você tem que ter pelo menos, né, mais de uma opção, você consegue se manter. É a velha história da cesta de ovos, pessoal. Se você também, vamos lá, falando financeiramente, né, a questão de renda que você tem, se você tem apenas uma renda uma fonte de renda para a sua subsistência, se aquela fonte de renda secar,
você não tem outra opção, né? Você não tem outra condição, você vai ter que começar alguma coisa nova. Se você tiver pelo menos 2 fontes de renda, se alguma delas não estiver bem, a outra ela vai te sustentar durante algum tempo para você poder se aprumar novamente. Então são situações onde você pode garantir que não vai ter nenhum tipo de problema, e a outra questão é ter opção, com mais opções, você tem a escolha de um melhor caminho. Quando você não tem opções, você só tem um único caminho para ser percorrido, e se aquele caminho ele fechar, por algum motivo, você vai ter algum tipo de problema, tá? Então, foi um item que ele é bastante interessante e tem muito a ver com essa questão de antifrágil, né? As pessoas que têm essa condição, essa capacidade de evolução nesse tipo de situação, sempre vão trabalhar com muitas opções, muitas opções. Não quer dizer que tenha tantas opções que vai se perder durante o caminho, mas tenha o suficiente para poder manter vivo, ou seja, no final, sempre vai ganhar. Interessante, né, pessoal? Então é isso daí. Espero que você tenha uma excelente semana, que seja muito abençoada, com muitas coisas boas. Vamos em frente. Valeu!